Então, gente, eu fiz uma página simples aqui no nosso React, né? Bem tranquilo, eu usei Tailwind aqui para deixar ela bonitinha. E eu vou explicar para vocês agora o que são os hooks no React, né? Que é uma coisa que todo iniciante olha e pensa, "Ih, fudeu. Não, não, relaxa, tá tranquilo. Tem páginas da documentação aqui do React que vocês podem olhar, os hooks são muito bem documentados. E existem vários hooks, né? A gente tem use state, use effect, use ref, use memo, use context e mais um monte. A gente vai abordar nesse curso dois deles, sendo que três são os mais importantes. Mas aí você me pergunta, pô, Fábio, vai deixar um de fora? Sim. Os três hooks mais importantes na minha vivência até agora foram use state, use effect e use context. A gente vai abordar aqui use state e use effect, que são os mais importantes e por que vocês estão sendo capacitados para fazerem landing pages. Eu acho extremamente difícil de você precisar usar o use context numa landing page. Mas, se quiser pesquisar por fora e aprender a usar, fino. Finíssimo. Mas vamos lá. Vamos falar primeiro do use state, né? O use state é basicamente uma variável. Mas vamos explicar melhor aqui. Eu fiz aqui uma página que tem um número e um botãozinho que quando eu clico nele ele deveria incrementar aqui, só que a gente não fez lógica nenhuma para isso. Então vamos fazer essa lógica, né? Vamos lá. Eu vou criar aqui no JavaScript mesmo uma variável. Posso dizer que ela é um number e ela vai começar como zero, né? Além disso, eu vou criar aqui a nossa handle click que incrementa o nosso botão. Ela não vai receber nenhum argumento e a sua função será de incrementar o nosso valor. E aqui no nosso botão eu posso passar o onClick, handleClick. Mil maravilhas, já está certo, aqui ele vai incrementar. Lindo, né? Vamos lá. Ele não está incrementando aqui. É claro que eu já sabia que isso ia acontecer, né? Vamos dar um log aqui no nosso valor para ver o que acontece no console. Ele nem tá logando o valor. Ou seja, o que tá rolando aqui? Ele logou aqui uma vez agora e ele não acontece. Esse código aqui, ele é lido uma vez ao renderizar a página. E acabou. Não acontece mais. Então, até aí tudo bem, isso aqui vai ser lido, né? Mas aí tá. Então vamos logar aqui o valor. Ele está incrementando. Mas aqui não tá acontecendo nada. E aí já tem uma palavra-chave que eu falei para vocês, que é atualização de página. O React, para economizar recursos, né, ele não fica atualizando página toda vez que qualquer variável atualiza. Até porque internamente ele deve ter uma penca de variáveis de controle. E se ele atualizasse toda santa vez, ele ia performar muito mal. Mas ele performa bem. É razoável, é aceitável para os nossos padrões. Então, o que acontece? É aí que entra o useState. O useState ele vai ser a nossa variável, basicamente. E aí, toda vez que eu usar ele e chamar uma função que define ele, ele cria uma reação em cadeia que vai renderizar a página novamente. Então, vamos fazer ele aqui, né? Nosso useState, a gente vai sempre ter uma sintaxe de colchetes aqui. Isso faz parte da desconstrução do React, né? Você está desconstruindo o objeto que ele está mandando, um array. E eu vou chamar aqui de value e setValue. E eu já explico aqui certinho. Além disso, a gente vai usar o useState aqui, e a gente já pode importar ele do React, e o valor inicial dele. Agora eu vou deletar essa linha aqui e vamos ver o que significa isso. A gente tem aqui, dentro do nosso useState, e isso é padrão, sempre vai ser um array com duas variáveis aqui. A própria variável, né? Isso aqui equivale à variável que a gente quer mexer. Ok.
Além disso, o setValue aqui, que ele equivale à função que vai setar o nosso valor. E aí a gente tem também o useState, que é a função que usa o hook, né, o nosso hook, e ele aceita como argumento, um deles pelo menos, é o valor inicial do que a gente vai ter. E aí agora, dando uma olhadinha aqui, eu percebi que o meu exemplo para vocês foi péssimo, porque isso aqui não estava consumindo value. Então eu vou comentar isso aqui, e só para que todos sejam convencidos, eu vou incrementar aqui. E ele ainda não incrementa, porque não atualizou a página. Mas, se eu der um console log aqui, de novo, vocês vão ver que ele está atualizando. Então, beleza. Pequena cagadinha aqui. Tá? Pronto. Voltando aqui, então, a gente tem o nosso... para quem estudou orientação a objetos, isso aqui é um getter, isso aqui é um setter. Isso aqui é o valor inicial dele. Para quem não estudou, isso aqui é a nossa variável, o valor que ela retorna. Isso aqui é uma função que define um valor novo, caso a gente queira atualizar ela. E esse é o hook. E a gente pode setar o tipo dele aqui, dessa forma, com o template. E aí, vocês podem notar que o incremento não funciona mais assim. Essa variável aqui só serve para pegar o valor e nada mais. A gente vai setar o valor agora com essa função aqui. Então a gente pode usar algumas das opções, seria, por exemplo, isso aqui, value mais mais. Só que aí ele está reclamando, né? Porque ele é uma constante. Então deixa a let aqui. Então vamos lá. E aí, quando eu clicar aqui, ele já começou a atualizar, mas olha que tá meio bugado. Não tá legal. E vamos dar um log aqui também no value. Ele está incrementando, certo? Só que às vezes ele precisa de 2 cliques para incrementar. Que é estranho, né? Vamos recarregar. E ó, ele está precisando sempre de 2 cliques. Não é muito boa prática aqui você usar o próprio getter para setar. Porque ele vai atualizar a página no set, enfim, vai ter uma reação em cadeia bugada. O que você pode fazer para incrementar um valor aqui, então? Você pode usar uma arrow function, ele também aceita isso. Então aqui vai ter o valor antigo, que eu vou chamar de value também. Para não confundir a cabeça, eu vou chamar de old value. E aí eu posso usar a arrow function. E ele vai retornar para a gente old value mais 1. E olhem agora a diferença. Aqui eu já posso chamar de const. De novo. E olha, agora, toda vez, ele vai incrementar 1. Né? Ele está agindo de acordo com a cadeia de funcionamento do React. E aí ele fica belezinha. Então, Fábio, quando usar o useState? Toda vez que você tiver algum dado, alguma variável contendo alguma coisa que você precisa que atualize na tela. Se precisa mudar o que está na tela, precisa de useState. Simples. Vou fazer um exemplo adicional aqui para vocês. Vamos lá. Eu vou tirar essas funções aqui. Eu vou ter um botão aqui, mas a função dele agora vai ser de alternar. E agora, eu vou ter um parágrafo aqui. E esse parágrafo ele vai usar o nosso... vou modelar aqui primeiro. Como que a gente faria isso? A gente teria um value, nosso conteúdo, que poderia ser um objeto contendo nosso conteúdo principal, que aí ele poderia ser uma string aqui, e aí eu vou ser ligeiro aqui, eu vou colocar um lar em 50, e pode ser essa string, e ele poderia ser o nosso alternativo, que vai ser, sei lá, um lar em 80, e coloca na string aqui. E aí beleza, foi sem problemas. E como que a gente alternaria esse conteúdo aqui? Bem, uma das formas da gente fazer isso é usar o useState.
A gente não precisa guardar dentro do nosso estado todo o conteúdo aqui. A gente pode guardar só o atual, que é o que importa. Então, a gente poderia fazer aqui um const text, e o set text vai ser um useState do tipo string, e ele vai tomar como valor inicial o nosso content.main. E aí, aqui eu posso já chamar o text. Belezinha, acabou. Agora vamos fazer o handle click. Handle click. Ele não recebe nada. E aqui dentro eu posso fazer um if. Se text for igual a content main, set text content out. Aqui não tem problema nenhum em fazer isso. Caso contrário, set text content main. E o nosso clique tá feito. E agora, quando eu clicar aqui, que horror que tá isso aqui. Tá horroroso. Vamos colocar só um padding. Poxa vida. É porque eu fixei. Max Widget. Pronto. Pronto. E aí aqui dentro eu faço o correto e coloco um padding aqui. Pronto. É isso. Vou colocar um gap também, tá feio. Aí. E aí quando eu clico aqui, ele vai alternar pra gente o texto. Por que isso acontece? Porque ele está setando o estado dessa variável aqui, que está sendo chamada no nosso código, né, no nosso HTML. E aí quando ele faz esse set, ele chama uma reação em cadeia que vai re-renderizar a nossa página. E aí ele usa essa lógica aqui para definir qual setter ele vai fazer. Certo? É basicamente isso o useState. Não tem segredo, as pessoas podem achar que é difícil, mas não é. É questão de pegar a prática e entender o que é o negocinho mesmo. Beleza?